sonhos. Estamos ao vivo, agora vai dar certo. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje vamos falar sobre sua imagem comunica. Quem você é? Oi, Fernanda, tudo bem? Quanto tempo? Bem-vinda, Eliane. Estamos apenas começando. Jéssica, vamos compartilhar essa live com outras pessoas. Nós já vamos iniciar em seguida, vamos falar sobre imagem. Sua imagem comunica, vamos falar sobre capacidade geradora de riqueza. Deixa eu ver aqui. Sei que às vezes eu sou falho, mas me perdoa. Sei que eu não mereço toda noite boa. Com misericórdia sobre mim. Bem-vindo, Jorge. Acho que a iluminação ficou boa, então achei que eu fiquei um pouco laranjada. Olhem no vídeo. Mas eu vou ficar quente. Mas pode deixar na mão. Agora não precisa mexer, só pra gente melhorar pro próximo. Dá aconchego. Quem eu tô olhando tá bem laranja. Bem-vinda, Thalita. Deixa eu anotar aqui qual que é o tema, vou deixar aqui prefixado. Sua imagem comunica quem você é. Sua imagem comunica quem você é. Vou prefixar aqui. Bem-vindos, vamos compartilhar a live com outras pessoas. Obrigado, meu amor. Então, bora lá. Vamos ver quem tá aqui comigo. A doutora Stephanie, o Jean. Levanta um pouco o celular. Levantar aqui? Não, assim, tirar aqui. Só um pouquinho que nós estamos arrumando aqui a iluminação. Olha só o negócio que gira, vai. Nossa, eu nunca usei isso, descobri agora. Muito bom. Bem-vinda, Silmara. Bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos começar. Já abri a live antes, abri novamente agora. Vamos falar sobre sua imagem comunica. Eu abri uma caixinha de perguntas e perguntei para o pessoal, né, o que eles desejavam ouvir na live, qual o tema. E o que mais deu, né, dentro da caixinha foi falar sobre essência. Falar sobre essência. Do jeito que você colocou, Wellington, sobra aquele espação em cima. Não sei se... O que você... É porque eu olho para os comentários, daí... Você acha que tá bom? Eu acho que tá sobrando bastante teto lá em cima. Só um pouquinho, já estamos iniciando. Olha que mágica. Muito bom. Então vamos falar. Sua imagem comunica quem... Sua imagem comunica quem você é? Essa é a pergunta. Você acha que a sua imagem comunica quem você é, Silmara? Jean, a doutora Stephanie, será que a imagem que você está mostrando comunica quem de fato você é? Quando a gente fala sobre imagem, vem muito na nossa mente o externo, né? A imagem que a gente passa, qual que é a nossa postura, a nossa vestimenta, a nossa forma de se comunicar com as pessoas. Mas eu sempre falo que é muito difícil, você não consegue sustentar por muito tempo uma imagem diferente daquilo que está dentro do interno. Eu posso falar para vocês assim, eu quero passar para as pessoas uma imagem mais saudável. Eu posso desejar ter uma imagem mais saudável, só que eu não vou conseguir passar para as pessoas essa imagem saudável se eu não cuidar do interno, se eu não ter uma boa alimentação, se eu não tomar suplementação, se eu não fazer exercício físico. Então, quando a gente vai falar sobre imagem, a sua imagem comunica, a gente sempre tem que olhar para dentro. Eu sempre gosto de olhar para dentro. Até ontem estava comentando com o Wellington sobre imagem, né? E a primeira coisa que veio na mente dele foi falar sobre as coisas externas. E na minha mente já veio muito sobre a coisa interna. A gente trabalha o interno, porque a nossa imagem, ela fica... o que a gente mostra no externo, ela tá... Por isso que eu falo muito para as pessoas cuidar muito da alma. Cuidar da alma. Cuidar do seu coração.
limpar, a gente vem com muitos traumas e bloqueios e a gente acaba externalizando isso, mostrando isso externamente, né? Eu posso pegar, eu posso não ser uma pessoa simpática e me fazer simpática, certo? Eu posso não ser uma pessoa simpática e eu sair num evento falando com todo mundo e me fazer simpática. Mas essa imagem de me fazer simpática, ela não se sustenta por muito tempo. Porque logo, conversando mais tempo com alguém, a pessoa vai sentir que eu não sou simpática. Porque isso vem de dentro, que é o que eu falei pra vocês antes, né? E bem-vinda, Tice Rodrigues. Vamos compartilhar essa live, estamos começando. Então vamos falar sobre sua imagem comunica quem você é. Semana passada nós falamos sobre dons e talentos. Quem estava comigo? Nós fizemos a live no sábado de manhã. Não fiz na sexta-feira, mas fiz no sábado. Então nós falamos sobre dons e talentos, né? E eu pergunto pra vocês aqui, né? Você sabe quem de fato você é? Você sabe, Tice, Silmara, quem é você? Você já fez essa pergunta pra você? Inclusive, eu estou com um livro aqui, maravilhoso, chamado Quem é Você, da Manuela Cabrino. Ela também é uma mentora maravilhosa aqui de São Paulo. E ela escreveu esse livro, Quem é Você? Ela também trabalha muito sobre traumas de infância. E aqui dentro desse livro, ela fala muito sobre a alma, sobre você se descobrir, né? Quando a gente fala sobre imagem, a gente fala muito sobre identidade e propósito. Não tem como falar de imagem sem falar de identidade e propósito. Deixa eu ver aqui. Identidade e propósito, né? Por isso que todo mundo fala, né? Qual que é o teu propósito? Muitas pessoas não sabem qual que é o seu propósito e nem sabem qual é a sua verdadeira identidade. Estamos aqui descobrindo, né? Estamos aqui para descobrir qual que é a minha verdadeira identidade, quem eu sou. Muitas pessoas se tornam parecidos com os pais, né? Repetindo o mesmo padrão dos pais. Mas quando a gente conhece verdadeiramente a nossa identidade, a gente vê que a gente tem que ser cada vez mais imitadores de Deus, mais parecidos com Deus. Só um minutinho. Deixa eu baixar o som aqui. Ô, Wellington. Então, assim, muitas pessoas confundem quem somos do que fazemos. Muitas pessoas confundem quem somos, quem eu sou, do que eu faço. Tem muitas pessoas que trabalham por muitos anos na mesma atividade. E elas acabam achando que elas são o que elas fazem, não o que elas são de fato. Elas até esquecem do que elas são de fato. Por exemplo, um médico trabalha, ele vive anos e anos da vida dele dedicado àquela profissão. Ele passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E ele acaba tendo uma imagem do médico. No entanto, que quando ele vai em algum evento social, ele é chamado de doutor o tempo todo. Ah, o doutor, né? Só que naquele momento que ele está num evento social, ele não está sendo doutor. Ele está sendo ele mesmo. Só que as pessoas conhecem mais o doutor do que a própria pessoa. Então as pessoas acabam confundindo muito quem ela é de fato, né? E por isso que a gente... Bem-vinda, Ana. Por isso que a gente tem que cuidar muito. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acaba passando a imagem daquilo que a gente faz para as pessoas e as pessoas nos identificarem com aquilo que a gente faz. Eu sempre falo, né? Eu por muito tempo trabalhei como organizadora de eventos. Ainda tenho uma empresa há 20 anos que organiza eventos corporativos. Só que por muito tempo eu só vivia aquilo. Eu vibrava aquilo, tá tudo certo, a gente é uma fase da nossa vida. E só que eu era conhecida como organizadora de evento, eu exercia aquela função o tempo inteiro e chegou uma hora que eu entendi, até mesmo nessa descoberta, né, eu tive a descoberta sobre a verdadeira identidade com 35 anos, eu descobri que o meu marido gostava mais da minha pessoa pelo que eu fazia do que eu era de fato, do que da minha própria pessoa, da minha própria essência. Até porque eu exercia mais a minha profissão do que eu mesma. Bom dia, rainha, a Ana aqui. E lembrando que rainhas não correm, né? Hoje é sexta-feira, não podemos correr. Eu já acordei aqui com muito barulho, nós estamos com uma obra aqui do lado, mas tá tudo certo, rainhas não correm. Então, o ser humano, ele foi criado com uma identidade e um propósito, que foi o que eu falei pra vocês. O ser humano, ele foi criado com uma identidade e propósito. Então, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, cada um
com sua essência. Isso aqui é muito importante a gente saber, tá? A gente ouve muitas pessoas falarem sobre isso, só que a gente não consegue externalizar isso. Deus criou o homem e a mulher, por isso que eu falo que a gente tem que entender o papel do homem e da mulher. Nós viemos aqui com papéis, com funções diferentes. Então, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, cada um com a sua essência, cada um com o seu cheirinho, com a sua essência, só que com funções diferentes. A gente sempre fala, né, que a mulher, quando ela é feminina, ela tem essência de baunilha. Ela tem um cheirinho de baunilha, é gostoso de conversar com ela é delicada. Agora, quando a mulher ela é muito viril, quando ela anda muito no meio dos homens, ou ela tá muito no fazer, muito no trabalho, muito focada no trabalho, ela acaba tendo o Pablo fala que é cheiro de café, sabe aquela mulher com cheiro de café do corporativo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba, quando a gente tá muito focado, eu sempre falo que tudo é uma fase, bem-vinda Mariana. Tudo é uma fase. Às vezes a gente está numa fase onde a gente está com o nosso foco no trabalho. E não tem problema, às vezes, a gente fazer 10 anos em um, como o Pablo fala. Então a gente está focado. Esse ano eu vou tirar, vou focar pro meu trabalho, eu vou dormir trabalhando, eu vou acordar trabalhando, meu foco é trabalho. Então, por um certo momento, você vai estar permanecendo mais tempo no fazer. O problema é quando você passa muitos anos sem focar na sua verdadeira identidade. A sua essência é sempre a mesma, ela não muda. Só que às vezes a gente encobre essa essência com aquilo que a gente faz. Então, aqui falei, né, sobre as funções do homem e da mulher, só que com funções diferentes, né? O homem e mulher foram criados, mas com funções diferentes. Só que hoje os papéis são trocados, né? Hoje a gente vê que muitas mulheres estão indo pra guerra e muitos homens estão dentro de casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Ou às vezes a mulher, ela tá sozinha, ela tem que exercer, né, a função tanto da essência dela quanto do trabalho, né? Então, a identidade, ela não é construída pelo mundo, ela é recebida por Deus. Isso é muito importante, tá? A identidade, ela não é construída pelo mundo. Não, ela é recebida de Deus. A gente confunde muito isso, né? Então, quando a gente nasce, a gente recebe essa identidade. Deus nos trouxe com perfeição, com amor, com alegria, com vida, com abundância, com prosperidade. Só que nós encobrimos essa verdadeira identidade através daquilo que nós recebemos do mundo. O que a gente recebe do mundo? Muitas vezes, quando a gente nasce, alguém fala que nós somos feias. Muitas vezes, durante o percurso da nossa vida, principalmente do 0 aos 7 anos, que é onde a criança está aprendendo as coisas, você é chamada de burra. Então, tudo aquilo que nós vamos aprendendo no passar dos anos da nossa vida, a gente vai colocando aquilo como se fosse a nossa identidade, mas não é. Quando eu entendo que a Morgana, antes de ser filha dos meus pais, eu sou filha de Deus, e que Deus já me deu tudo, e eu exerço isso, essa essência, eu prospero. Por isso que a gente fala sobre a comunicação externa, a sua imagem comunica, a gente tem que cuidar do interno, se não cuidar do interno, não tem como eu sustentar uma imagem falsa. Porque hoje nós podemos pegar alguma pessoa que está com problemas na alma, que está sofrendo, que está sem dinheiro, que está com vários problemas. Nós podemos levar essa pessoa numa loja, nós podemos vestir ela com uma roupa maravilhosa, nós podemos levar ela para fazer uma maquiagem, podemos arrumar o cabelo dela. Ao andar, ao sair já da loja, a gente já vai ver que ela não sabe andar direito com aquele salto, porque ela nunca usou, não foi, ela não teve o molde do salto alto. Quando ela abrir a boca para falar, ela já vai mostrar as dores dela. E se alguém desafiar ela, pegar um gatilho de uma dor dela, ela vai mostrar quem verdadeiramente ela é. Por isso que o Pablo fala muito aqui que a gente conhece a pessoa na dor, no momento da dor, né? Quando duas pessoas elas vão fazer uma sociedade, ou até o marido e a mulher quando vão se casar, né? Antes, na época do namoro, tanto da empresa quanto do casamento, a gente só vê a qualidade, a gente só vê as qualidades da pessoa, né? Até aquilo que ela não faz de tão bom, a gente acha que é bom naquele momento, a gente só vê maravilhas. Só que no momento do casamento, quando a gente vai conviver com a pessoa, o que a gente acaba fazendo? A gente começa a ver os defeitos. A pessoa começa a mostrar quem verdadeiramente ela é. O que ela traz dentro dela. Então, todas as dores que nós sentimos, a gente acaba externalizando, né? A gente acaba mostrando no externo com o passar do tempo. Por isso que eu falo que uma imagem falsa, ela não se sustenta por muito tempo.
Então, se você quer passar uma imagem, comunicar quem você é, você tem que melhorar dentro a sua alma, você tem que cuidar das dores almáticas. As emoções que você passou na sua infância, quanto mais você se transforma, quanto mais você melhora, mais você vai externalizar essa imagem que você quer comunicar. E na caixinha de perguntas a pessoa falou, né, como que eu alinho isso tudo, né, a imagem que eu quero passar, a minha essência e o meu posicionamento. Provavelmente a pessoa está passando por um momento de trabalho. É uma mulher, né, que fez a pergunta. Então ela é feminina, ela é mulher, ela talvez seja mãe, né, é casada, só que ela está no mercado de trabalho. Ela está indo trabalhar e ela quer se mostrar uma mulher posicionada. Só que como não apagar a minha essência, né? Primeiro, entendendo que o principal que você tem é a essência feminina, a essência de mulher. Então, quando nós vamos para o mercado de trabalho, a gente acaba usando mais energia masculina. Nós usamos o nosso posicionamento. No mercado de trabalho, a gente usa mais essa energia. O problema é quando a gente fica só nessa energia. Então, quando a gente traz consciência, por exemplo, a Morgana antes tinha uma energia masculina muito alta. Eu não tinha consciência, então eu fazia tudo de forma automática. Mulher pau na máquina, fazia, resolvia, contratava, demitia, fazia várias coisas. Então era de forma automática. Hoje eu tenho consciência. Então hoje quando eu vou para o mercado de trabalho, quando eu vou para fazer um evento, organizar um evento, contratar pessoas, eu uso a minha energia masculina, mas ao mesmo tempo eu danço nas energias. Eu cuido para não ser tão viril. Eu cuido para usar no momento certo. Eu deixo as pessoas me servir também, porque quando a gente está na energia masculina, a gente só quer fazer. Então a gente tem que saber ter esse equilíbrio. Eu acho que tudo, a chave desse alinhamento que a pessoa perguntou é usar o equilíbrio entre a energia masculina e a energia feminina. E cuidar para não ficar só na energia masculina. Até porque muitas mulheres gostam do poder. Muitas mulheres gostam de ter o poder de estar lá, né, posicionada na sua área profissional, sendo destaque naquilo que ela faz e não tem problema. O problema é se você fica só nessa energia por muito tempo. Não tem problema você fazer 10 anos em focar no trabalho esse ano para prosperar. O problema é se você fica 10 anos fazendo essa mesma coisa. Como mulher, tô falando no caso das mulheres, né? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. A Jéssica, a Mariana, a Thalita, a Ana, a Silmara. Então a pergunta é, né? Quem você é? Depois, eu coloquei aqui, ó. Muitos vivem aquilo que os pais disseram que deveria ser. Mas você já se perguntou por que eu faço o que eu faço? Isso eu falei semana passada na aula de dons e talentos, né? Por que eu faço o que eu faço? Porque muitas vezes a gente acaba querendo agradar os nossos pais, fazendo aquilo que eles gostariam que nós, talvez até um sonho deles, realizando um sonho deles que eles não conseguiram realizar. Quantos pais não conseguiram fazer faculdade e fizeram questão que os filhos fizessem? E não está errado fazer faculdade, mas muitas vezes eles fizeram questão que os filhos fizessem a faculdade que eles gostariam de fazer. Eu conheço inúmeras pessoas, e isso acaba escondendo a verdadeira identidade da pessoa, porque ela não veio no mundo para fazer aquilo que o pai gostaria que ele fizesse. E ele acabou ocultando a sua verdadeira identidade, ele acha que ele é aquilo e ele está fazendo algo que ele não ama. É muito triste a gente fazer algo que a gente não ama. Para dar certo, para a gente prosperar, a gente tem que ter o tempero do amor. Nem tudo dentro do nosso trabalho nós vamos gostar de fazer. Só que a nossa imagem, ela comunica aquilo que está dentro da gente. Então, se eu não estou gostando de fazer alguma coisa, se eu acordar todos os dias e ir para o meu trabalho e eu falar, nossa, que saco fazer isso, eu não gosto de fazer isso, eu vou de alguma forma mostrar no meu trabalho que eu não estou satisfeita com aquilo que eu faço. Eu sempre falo que nós estamos aqui na escola da vida para aprender. Então, muitas vezes a gente está exercendo uma função por muito tempo e a gente acaba perdendo esse temperinho do amor. Ali é o momento que você entendeu, que você aprendeu e que você tem que ir para o próximo nível. Você não permanecer em algo que já era para você ter ido para o próximo nível. Então, pergunta para você mesma, por que eu faço o que eu faço, né? E muitas pessoas estão passando, eu tenho conversado com muitas mulheres e homens também, estão passando por um momento da vida que estão na fase da maturidade, né? Passando ali dos 40, 50, 60 anos, e elas acham que não tem mais o que fazer.
Elas estão naquele momento da descoberta, mas elas acham que não tem mais o que fazer. Elas acham que não já passou da idade de prosperar. Nós vamos falar sobre capacidade geradora de riqueza daqui a pouco, que foi uma das perguntas na caixinha também. Mas, então falamos aqui, né, sobre a transformação. Para você ter uma imagem que comunica quem você é de fato, você precisa passar primeiro por uma transformação. Todos nós estamos aqui em processo de transformação. E esse processo de transformação, ele vem por camadas, por várias camadas, né? A gente descobre que a gente tem um bloqueio de comunicação, por exemplo, e você começa a trabalhar esse bloqueio de comunicação. Daqui a pouco você vê que você tem um bloqueio de rejeição, você tem que curar a rejeição, abandono e outros bloqueios. Por isso que é importante nós estarmos aqui de forma consciente. Bem-vindo, Lúcio. É muito importante nós estarmos aqui de forma consciente. Porque se eu fico vivendo de modo automático, eu não consigo entender por que certas coisas me causam problema. Por que um barulho excessivo mexe muito com a Morgana? Eu tenho que me autoconhecer. E eu não tenho como ser, eu não preciso ser igual ao meu marido, eu não preciso ser igual ao meu vizinho, eu não preciso ser igual às pessoas que estão aqui na live. Nós somos seres únicos, somos pessoas diferentes. Bem-vinda, Kênia, Marlene, Natália, muito bem-vindas. Então, a sua imagem comunica quem você é, né? Então temos que passar por essa fase de transformação. Não tem como a gente mudar fora sem olhar para dentro, sem a gente mudar dentro, né? Então você tem que olhar para o espelho da sua alma. Esse livro que eu mostrei para vocês, da Manuela Cabrino, Quem Você É, ela fala muito isso. Olhe para o espelho da sua alma. Eu estou olhando aqui para a câmera do Instagram. E pegue um espelho, faça esse exercício. Pegue um espelho, fique olhando, fique admirando o seu rosto. Fique olhando e fala quem você é. Através do seu rosto você vê dores, você vê tristezas, você vê alegrias, você vê tudo que a sua alma revela através do seu rosto. A sua alma, tudo que tem dentro da sua alma revela através do seu rosto. Então você tem que olhar para o espelho, mas olhar para o espelho da sua alma. Não para a cicatriz, não para as ruguinhas que podem estar aparecendo, não para algum defeito que você tem no rosto, mas olhar profundamente dentro do seu olho, dos seus olhos, e olhar dentro da sua alma, para o espelho da sua alma e perguntar quem eu sou em Deus. O que eu vim fazer aqui? O que Deus deseja fazer através de mim? E às vezes Deus vai nos despir e tirar tudo que a gente tem. Muitas vezes a gente está passando por momentos onde Deus vai nos despir, vai tirar tudo que a gente tem, tudo que a gente acha que é tudo, para que a gente possa entender que Ele é o próprio recurso, para que Ele possa nos curar. Então, às vezes a gente vai passar por momentos de tribulação na nossa vida para que a gente possa olhar para dentro. Vocês já viram que quando está tudo bem, está tudo maravilhoso, a gente só vai fazendo as coisas. Mas às vezes acabam acontecendo alguns problemas, alguém nos aborrecendo com alguma situação, alguma coisa que não vai bem, é onde a gente começa a olhar para dentro. A gente começa a olhar para dentro da nossa alma. Então, às vezes você está passando por um processo de tribulação, por alguma provação, justamente porque você está esquecendo de olhar para dentro, para que você possa transformar e viver de forma mais leve, mais direcionada, né? Então, eu sempre falo que as mulheres, né, ali a gente falou sobre o papel do homem e o papel da mulher. Isso é muito importante identificar quando a gente está nessa pergunta de quem nós somos, quem eu sou. A Mariana colocou, você pode chegar nele por amor ou pela dor. É isso mesmo, por amor ou pela dor. O problema é que quando a gente está no momento do amor, a gente acaba esquecendo, tá, Mariana? Muitas pessoas acabam esquecendo no momento do amor. E a gente acaba indo mais no momento da dor, né? Eu tô falando assim, da maioria das pessoas. Então, ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor, né? Então, eu sempre falo, quando a gente chega no fundo do poço, é onde a gente vê que não tem mais onde chegar, né? Tá cheio de pedras lá no fundo do poço. Ou eu saio, ou eu fico lá e acabo daquela forma. Então, é um momento onde a pessoa... Por isso que a gente sempre fala, o fundo do poço, às vezes, não é o pior lugar. O fundo do poço, muitas vezes, não é o pior lugar. É o lugar onde a gente, de fato, vai olhar pra dentro. Onde a gente vai ter a cura da nossa alma. Geralmente, né, claro, hoje tem muitas pessoas, a gente tem muita informação, né, mas as pessoas começam a amadurecer ali a partir dos 30 anos, 35, 40 anos. É o momento que a gente começa a se autoconhecer. É onde a gente começa a olhar para dentro. É onde a gente já viveu parte da nossa vida repetindo certos erros que a gente não observava. Então, aqui eu estava falando sobre o papel do homem e da mulher, né, entender o papel do homem e da mulher para a gente saber qual que é a nossa essência.
A essência do homem e da mulher são diferentes, né? Então, a mulher, ela veio para dominar. A mulher, ela domina. Ela veio para guiar, ela é o pescoço do homem. Então, ela veio para dominar e para guiar o homem. O homem, ele veio para governar. Ele governa e ele executa. Por isso, muitas confusões a gente tem hoje dentro dos casamentos. Porque a mulher, ela tá mais executando do que guiando. E a gente acaba acostumando com isso. E isso vem tudo do nosso passado. Como que foram as nossas mães, ou as nossas avós, o que elas passaram. Então, quando a gente começa a entender que a mulher domina, ela guia, e a gente vê que a gente está exercendo de forma diferente, a gente tem que começar a olhar para dentro. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou executando? Eu estou executando porque meu marido não está executando. E como que eu posso fazer para resolver isso? Como que eu posso executar menos para dar mais espaço para ele? Como que eu posso direcionar ele a estar com homens que executam para ele aprender a executar? Então, é importante a gente entender esse papel, porque tem momentos, bem-vinda Valéria, bom dia, tem momentos que nós estamos comunicando uma fase da nossa vida que é o quê? Ser mãe, ser esposa, cuidar da nossa casa, do nosso lar. E a gente tem que prestar muita atenção nisso quando a gente fala sobre os papéis, porque, inclusive, agora semana passada eu vi um relato de uma mulher, numa palestra do Pablo, onde ela estava sofrendo, só de abrir a boca a gente viu que a alma dela estava gritando. O que ela falou? Ela passou a vida inteira dela trabalhando. Ela trabalhava numa empresa e ela passou a vida inteira dela trabalhando. Ela tinha um filho e o filho dela morreu com 10 anos. Ela perdeu esse filho. O filho morreu com 10 anos e ela estava se cobrando porque ela não cuidou do filho. Vocês entendem que muitas vezes houve uma confusão de papel? Eu sempre falo, né? Quando as pessoas às vezes estão distantes e falam que tem saudades, ou as pessoas falam... tem muita sensação de querer estar junto, ou quando a gente perde um ente querido e a gente sofre muito com aquela perda, é normal a gente sentir saudade da pessoa, mas não é normal você sofrer muito com aquilo, se você tem o verdadeiro entendimento da vida. A Valéria é uma que tem uma história muito linda sobre isso, que ela falou, eu trabalhei muito, né? Ela teve uma filha também, muitas vezes não conseguiu, né, dar a atenção necessária, mas hoje... com autoconhecimento, ela vê, né, olha para o passado, vê as coisas que ela passou, as escolhas que ela fez na vida dela, todos os aprendizados, e ela falou que bom que deu tempo de enxergar. Isso aí, Valéria, o autoconhecimento, a sua transformação fez com que a sua filha hoje também esteja sendo transformada. Se você não se transformasse, talvez tua filha ia repetir muitos erros que você tinha cometido também, né? Então essa mãe que comentou essa história essa mãe que trabalhou muito, ela tinha um sentimento de culpa porque ela perdeu o filho com 10 anos e ela não foi mãe. Imagina a dor dessa mãe, bem-vinda Camila. Então assim, imagina a dor dessa mãe que ficou trabalhando, exercendo uma função. Daí você pode falar assim, Morgana, mas a mãe era mãe solo, eu não sei como é que era a situação dela, né? A mãe é mãe solo e ela precisava trabalhar. Posso falar uma coisa pra vocês? Às vezes a gente trabalha pra ter algo que a gente não teve na nossa infância. Às vezes a gente trabalha demais não pro sustento da nossa família. A gente trabalha demais pra mostrar pros outros que a gente foi capaz de fazer aquilo que eles não fizeram. A gente trabalha às vezes demais para mostrar para os pais que a gente dá conta. Então assim, a gente tem que olhar para dentro da nossa vida e criar um equilíbrio. Porque às vezes você pode trabalhar um pouco menos, às vezes você está trabalhando para dar um iPhone para o seu filho, só que a única coisa que o teu filho queria era um abraço, era uma atenção. Ele queria que você tirasse o iPhone da sua mão e desse atenção para ele. Então qual que é o verdadeiro papel? Sua imagem comunica quem você é. Será que é bonito eu mostrar uma imagem de uma executiva próspera, sendo que meu filho está dentro de casa chorando, pedindo socorro? E eu não dou atenção para ele porque o meu trabalho está como prioridade? Não tem problema a gente trabalhar. Eu falo assim, ó, as prioridades da nossa vida: Deus, eu, família, trabalho. Eu tô falando de mulher, tá? Deus, eu, família, trabalho. Quando eu entendo essa escadinha das prioridades da mulher... Quando eu vou para o mercado de trabalho, eu estou trabalhando, eu estou exercendo a minha função como profissão,
eu nunca vou fazer demais sem olhar antes para minha família. Primeiro a minha família, primeiro eu cuido da minha família. E dentro desse equilíbrio, eu vou olhar também para o meu trabalho, porque eu preciso trabalhar, eu preciso me sustentar. Só que o problema é quando eu coloco o trabalho em primeiro lugar. E às vezes o vício de ganhar dinheiro faz a gente se viciar cada vez mais em fazer. Porque eu vou falar pra vocês, até os 35 anos eu trabalhei bastante, ganhei muito dinheiro. Com as minhas transformações, com o entendimento do que a minha imagem comunica, de saber quem eu sou, eu comecei a descobrir que eu estava exercendo a minha função, mas não quem de fato eu era. Eu venho para dentro de casa. Hoje eu tenho a minha profissão ainda, mas hoje meu marido está à frente da empresa 80%, eu estou 20%. Então me sobrou mais tempo para olhar para dentro da minha casa e para olhar para mim mesma. Quando eu começo a olhar para dentro da minha casa, eu começo a cuidar mais da casa, eu começo a olhar para outras áreas da minha vida. Só que eu vou falar para vocês, quem cuida de uma casa, o cuidar de uma casa parece que você não vê resultado. Eu não sei quem tá aqui concorda comigo. Quando a gente cuida da nossa casa, parece que a gente não vê resultado. Você trabalha e não tem dinheiro, não entra dinheiro para isso, não é um valor monetário que entra. Você lava uma louça, de repente, você sai da mesa, já tem outra louça para lavar. Você lava a louça, já de repente tem que lavar novamente. É uma coisa que não para, é infinita. E daí chega final do mês, não tem salário para você cuidar da sua casa. Então, às vezes as mulheres, elas estão saindo de dentro de casa, né? Às vezes elas estão, tipo assim, fugindo. Por quê? Porque quando ela vai pra fora de casa, ela trabalha, mas chega uma hora que o dinheiro entra, ela compra roupa, ela compra bolsa, ela compra muitas coisas. Mas qual que é a minha verdadeira identidade, né? É verdade isso, gente. Eu aqui dentro de casa, eu vejo isso assim, ó. Às vezes eu organizo, a casa tá ali. Eu até cheguei num momento que eu falei assim, gente, eu acho que não vale a pena organizar a casa. Porque eu organizo, daqui a pouco tá desorganizado. Isso que eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho gatos. Só que isso é a beleza da vida. É você colocar o seu amor, o seu tempero dentro da sua casa. É você estar presente junto com o teu filho. É você saber que você vai gastar menos com terapia lá na frente, porque você esteve presente na melhor fase que o seu filho precisava. Deixa eu ver aqui, a Valéria colocou aqui, aconteceu comigo, mas deu tempo de eu enxergar e mudar a rota. Graças a Deus, a filha tá bem, né? É isso aí, deu tempo de mudar a rota, de se autoconhecer. Depois a Camila colocou aqui, nossa, tenho falado muito sobre isso com Deus. Tem me falado para transbordar sobre isso. Você é maravilhosa, saudades de te ouvir. Bem-vinda aqui, Camila. A Camila também tem um filho, né? E é muito bom falar sobre isso. A Camila é a pessoa, muito exemplo no sentido de mulher, de feminilidade, de cuidar da sua casa, de cuidar do filho, do marido estar ocupando o papel dele. Bem-vinda, Jéssica. Então, muitos de nós estamos fazendo as coisas por dinheiro. E é muito ruim a gente fazer as coisas somente por dinheiro. O dinheiro, ele vem como consequência. Ele vem como consequência de um ato muito bem feito. Então, a gente tem que começar a olhar para as coisas, para toda essa comunicação ao nosso redor, de uma forma que a gente se olhe para dentro. Não por um prazer momentâneo que é o dinheiro, mas aquilo que permanece. Uma mãe que fica junto com o filho na fase que ele mais precisa, do 0 aos 7 anos, é uma coisa que vai ter uma consequência lá no futuro. Não vai ser de imediato, mas vai ter uma consequência lá no futuro muito boa. Agora, quando ela está muito ausente, ela acaba tendo uma consequência também. Toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Tudo tem uma consequência, seja ela boa ou não tão boa. Bem-vinda, Vanessa. Então, daí a minha pergunta para vocês é: qual fase você está? Você é mãe, empresária, voluntária? Para cada fase muda a sua vestimenta. Para cada fase da sua vida muda a sua vestimenta. Mas não muda a sua essência. É isso que a gente tem que aprender. Cada fase da nossa vida muda a vestimenta, mas não muda a nossa essência. Quando a gente sabe quem nós somos em Deus, quando nós sabemos de fato quem nós somos em Deus, eu posso agora, daqui a pouco eu vou para um evento, eu vou botar uma roupa de executiva, vou botar um blazer, uma calça, uma roupa social, eu estou indo para aquele evento. Quando eu voltar desse evento, eu vou colocar uma roupa comum e eu vou organizar a minha casa. Eu vou lavar a louça, eu vou fazer as coisas dentro da minha casa. Só que a minha essência não mudou, a Morgana, ela é a mesma.
A Morgana, ela é a mesma. Então a gente tem que saber que a essência, ela não muda de acordo com a roupa. A roupa muda, o externo muda. O meu comportamento, por isso que a gente tem que cuidar muito com o comportamento que a gente tem dentro de casa, tá? Tava falando pro Wellington algumas coisas aqui relacionadas ao papel do homem, papel da mulher, a gente conversa muito sobre isso. E a gente tá exercendo isso dentro de casa, coisa simples. Por quê? Porque se a gente não faz dentro de casa, a gente não vai fazer fora de casa. Porque a gente passa por um processo de transformação, mas a gente tem que aprender também a mudar o nosso comportamento. Então, se eu faço alguns comportamentos dentro de casa, porque eu estou dentro da minha casa, estou à vontade, eu acabo, às vezes, fazendo esse mesmo comportamento fora de casa. Então, entender a sua verdadeira essência, aquilo que você comunica, a sua vestimenta, ela pode mudar, mas a sua essência não muda. Não tem como a Morgana, não vai combinar a Morgana aqui limpar a casa, passar um aspirador dentro de casa com um terninho. Eu não vou estar de terno limpando a casa, eu posso estar bem arrumada para limpar a casa, mas eu não vou estar de terno. A vestimenta muda, mas a minha essência não. Eu não posso ser uma Morgana fora de casa diferente do que eu sou dentro de casa. Imagina se lá na rua eu trato todo mundo bem, chega dentro de casa e não trato as pessoas bem. Eu sempre falo pro Wellington, eu sou uma pessoa, eu acho que é uma boa qualidade. Se eu estou com mau humor, eu não consigo esconder o meu mau humor. Porque às vezes a gente pode estar com mau humor dentro de casa, a gente vai pra rua e tá lá mostrando sorriso, mas por dentro tá... Eu não consigo, eu mostro aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, quando a gente fala a sua imagem comunica quem você é, o que eu quis falar pra vocês ali é que a sua imagem é disfarçada, às vezes a gente quer, né, mostrar uma imagem que a gente não é, ela não consegue suportar por muito tempo se você não transformar por dentro. Porque a essência, ela vem de dentro. Quem nós somos vem de dentro. Então eu posso colocar uma roupa bonita, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que eu abrir a boca, eu mostrar os meus comportamentos, as pessoas vão entender que eu não sou tão bonita assim. Que eu não estou tão bem vestida, porque as pessoas conseguem olhar dentro da minha alma. Por isso, olhar no espelho e ver a sua alma. Nós temos que desenvolver, amadurecer nas 3 esferas: corpo, alma, espírito. Precisamos cuidar do nosso corpo, que é esse corpo aqui, que é o nosso carro. Se alimentar bem, fazer exercício físico, cuidar, pegar sol, vitamina D. Temos que cuidar desse corpo. Temos que cuidar da nossa alma. A maior parte dos problemas da nossa essência, da gente não saber quem nós somos, vem através da nossa alma. A nossa alma, que foi... Na nossa alma é onde fica todos os traumas, os medos, os bloqueios. Por isso que temos que olhar muito para as nossas emoções. Por que eu me incomodo com tantas coisas? Por que eu sinto o que eu sinto? Temos que olhar para dentro da alma. E o nosso espírito, a conexão com Deus, acordar, se sintonizar com Ele, ser direcionada por Deus. Então lá no começo eu falei para vocês, né? A sua imagem comunica quem você é, através de você saber qual que é a sua verdadeira identidade, a sua essência e o seu propósito. Temos que ter uma mente organizada para saber que nós precisamos ter uma direção. Quem não tem direção está vivendo de forma automática. A Valéria, que passa aqui pelos mesmos treinamentos que eu, fez a mentoria dos conselheiros, ela sabe que até um certo tempo da nossa vida a gente andou de forma automática, a gente não andou de forma direcionada. A gente só estava resolvendo problemas da nossa alma para encobrir a dor da alma, a dor almática. Quando a gente acordou, que é onde a gente amadureceu, a gente começou a transformar, a gente começou a estudar sobre isso e a gente começou a mudar o comportamento, a gente passou por um processo de transformação, é onde a gente pega, a gente olha para dentro, a gente começa a se curar, a gente começa a se transformar, a gente já começa a ajudar outras pessoas também, e é onde a gente começa a governar, a ter um propósito direcionado. Hoje eu sei para onde eu tô indo. Eu sei para onde eu vou. Se eu sair da minha linha, da minha essência aqui, eu sei que eu estou mudando a rota do meu destino. Então a gente precisa saber para onde a gente vai. Porque senão qualquer caminho serve. Senão alguém vai falar assim, vamos lá para os Estados Unidos, a gente pega e vai. Vamos lá, a gente pega e vai. Não. Se eu tenho um propósito definido, eu sei para onde eu devo ir. Eu não vou para qualquer lugar e eu não vou com qualquer pessoa, com qualquer companhia. Então, precisamos amadurecer, ter mais conhecimento, olhar para o espelho da nossa alma, né? Só conseguimos libertar você quando somos livres, somos pessoas livres. Tem pessoas hoje que elas estão amarradas, a própria essência dela está amarrada a pessoas, a outras pessoas, às vezes os pais.
pessoas que ainda são dependentes dos pais, de opiniões, não, nem só de dinheiro, mas só faz uma coisa se o pai falar que sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que se olhar para dentro. Primeiro, através da espiritualidade. Segundo, cuidar muito da sua alma, das emoções, das dores do seu passado. E terceiro, esse corpo. Para a gente chegar até os 90, 100 anos de vida e muito bem, a gente tem que olhar para esse corpo. E a gente tem que carregar ele até aquela idade. Para a gente carregar ele muito bem, né? Lubrificado, a gente conseguir ter joelhos dispostos aí a segurar todo o peso do nosso corpo. Nós temos que olhar para a nossa alimentação, para o exercício físico. E uma outra coisa que eu queria passar para vocês sobre a capacidade geradora de riqueza, né? Uma pessoa perguntou sobre isso, como ativar a capacidade geradora de riqueza. Eu pergunto para você que fez essa pergunta, né? Quantos fracassos você já teve na vida? Quantas derrotas você já teve na vida? Provavelmente poucas. Para você, as pessoas que passaram por inúmeros fracassos são aquelas que criaram uma maturidade para prosperar, para gerar a capacidade geradora de riqueza. Por muito tempo na vida a gente vai fazendo testes, né? A gente abre uma empresa, a gente vai testando até que ela dê certo. Muitas pessoas prosperaram depois dos 40 anos. 40, 50, 60 anos, 70 anos. A gente tem inúmeras histórias de pessoas que hoje são bilionárias, que elas prosperaram na fase madura. Só que tem pessoas hoje que estão na fase madura, que elas acham que é impossível elas prosperarem. Sendo que a prosperidade, ela vem da capacidade geradora de riqueza. E todos nós carregamos isso dentro da gente. Nós estávamos falando sobre essência. Sua imagem comunica quem você é. Nós estávamos falando sobre essência. Então, quando eu falo sobre a minha essência, estamos falando sobre capacidade geradora de riqueza, todos nós temos. Aqui a Cíntia está colocando eu. Então, a prosperidade veio na fase madura, né, Cíntia? Então, o problema é quando a pessoa desiste. Ela olha para ela e ela acha que só o Silvio Santos prosperou na idade madura, que só a Luísa Trajano prosperou na idade madura. Faça uma pesquisa no ChatGPT, eu não trouxe todos os nomes aqui, mas faz uma pesquisa de pessoas que prosperaram após os 50 anos. Muitas pessoas, muitas. E sabe que tem uma das coisas em comum essas pessoas que começaram a prosperar mais na fase madura, que viraram bilionários na fase madura, é de que antes disso elas tiveram que passar por inúmeras derrotas e fracassos. Elas testaram muito, elas passaram por muitos derrotas e fracassos até ela conseguir, ela persistiu tanto que ela conseguiu prosperar. E a maioria das pessoas, elas querem ganhar dinheiro de forma muito fácil. Elas acham que elas vão abrir o primeiro negócio, aquele negócio já vai prosperar. Pode prosperar, pode ser muito bom, mas você vai ter que fazer vários testes. Por isso que a gente fala dos métodos, né? Quando a gente tem um método, uma pessoa que já foi milionária e perdeu tudo, ela criou um método. Ela já foi milionária, ela já alcançou 1 milhão. Ela teve um método, ela aprendeu uma forma de fazer aquele 1 milhão. Se ela perde tudo, ela tem a capacidade, ela tem um método para fazer esse 1 milhão novamente. Por quê? Porque ela já passou pelo processo. Ela já fez vários testes, então aquele método dela, ela pode aplicar em outros setores da empresa ou em outros negócios, para ela voltar a ter aquele 1 milhão. Então assim, todos nós temos capacidade geradora de riqueza. O problema é exercer e buscar entender por que você não ativou ainda essa capacidade. Às vezes, o fato dos seus pais não terem prosperado, de vocês assistirem os seus pais passando muita dificuldade, às vezes você vendo o seu pai e a sua mãe tentando, ou às vezes abrindo negócios, abrindo falência, isso tudo fez com que a sua alma fosse marcada, registrada por esses momentos difíceis. E hoje você tenta, mas não consegue. Começa a olhar para dentro para ver se você também não está tentando da mesma forma que seu pai e a sua mãe tentaram. Se você não está repetindo os mesmos erros que seus pais tiveram, começa a olhar para dentro. Eu, para prosperar na vida, tive que fazer muitas coisas diferentes daquilo que os meus pais fizeram. Eu sempre falo para vocês que eu fui uma pessoa inconformada. Eu olhava para a vida dos meus pais e eu falava, eu não quero repetir essa. E isso eu tinha 17 anos. Eu falava, eu não quero repetir a mesma história dos meus pais. Para isso, eu preciso olhar para fazer diferente daquilo que eles fizeram.
Por isso que eu falo que a gente tem que olhar para a história dos nossos pais, pegar o melhor deles, porque eles fizeram coisas boas também. Mas precisamos olhar os erros, aprendizados, provas. Eles passaram por provas que eu não preciso passar pelas mesmas provas que eles. Então eu preciso olhar para eles e falar, isso eu não quero repetir, eu não quero ser dessa mesma forma. Então eu preciso mudar o meu comportamento, fazer coisas novas para que eu possa ter um resultado diferente. Por isso que nós falamos sobre novos ambientes, você estar em novos ambientes, você estar com pessoas que carregam aquilo que você não carrega. O nosso neurônio, ele espelha aquilo que a gente está vendo. Eu tive recentemente, ainda falando sua imagem comunica quem você é, eu estava comentando com o Wellington. Início do ano, eu tive em Santa Catarina e eu passei uma semana em Itajaí. Fiquei na Praia Brava. Praia Brava é uma praia onde tem muitas mulheres bonitas. Hoje eu entendo, hoje morando em São Paulo, eu entendo o que, quando a gente teve uma fase da nossa vida, a gente teve uma franquia e as pessoas dessa franquia, que era aqui de São Paulo, iam para Santa Catarina dar treinamento para nós. E eles ficavam assim, de boca aberta, com a beleza que era Santa Catarina, as mulheres muito bonitas. E de fato, as mulheres em Santa Catarina são muito bonitas. Por quê? Porque é uma cidade de praia, as pessoas cuidam muito do corpo, pegam muito o bronzeado, né, a vitamina D, se cuidam bastante, tem esse cuidado do externo. A gente não tá falando que elas são felizes também, a gente não sabe como que é o interno da pessoa. Mas assim, são pessoas muito bonitas. E eu estive em Itajaí, agora no começo do ano, eu fiquei uma semana na Praia Brava. E eu tive muito contato, fui em salão de beleza, fui caminhar na praia, fui em restaurante, cafeterias, fui em vários lugares e eu comecei a olhar as mulheres, eu falei, Wellington, saí de lá me achando feia. Meu Deus do céu, preciso me cuidar mais, porque eu vi tantas mulheres bonitas que aquilo chamou atenção. Então, quando eu saio, e eu morei muitos anos em Florianópolis, eu estava vivendo esse mundo, né, aquela fase da praia, né? Então, querendo ou não, eu me cuidava mais quando estava lá. Quando eu venho para São Paulo, eu começo a conviver com outras pessoas, a gente está falando sobre o poder do ambiente, e eu volto para visitar aquele ambiente que eu morava, eu olhei e falei, nossa, eu preciso me cuidar mais. Por isso que a gente fala do neurônio espelho, ativar a capacidade geradora de riqueza. Se as 5 amizades que eu tenho aqui próximo a mim são pessoas que têm preguiça, que não fazem o que tem que fazer, que reclamam demais, que, sei lá, todas, né, às vezes são CLT, não são pessoas empreendedoras, dificilmente eu vou conseguir sozinha chegar a ter uma capacidade geradora de riqueza. Quando eu ando com uma pessoa que é mais rápida que eu, ela me puxa. Ou eu não alcanço mais ela. Ela me puxa, ela me leva pra frente. Então o ambiente, ele faz muita diferença. As pessoas que estão ao teu redor faz muita diferença. Porque às vezes você tá abrindo um negócio novo e você ouve uma pessoa que não tem experiência ou porque já falhou muitas vezes. Ela olha você abrir aquele negócio e ela fala, isso vai dar errado. Eu já vi muitas pessoas não prosperar com isso e aquilo acaba com o teu projeto. Temos que estar com pessoas mais rápidas do que nós para que a gente possa ter capacidade geradora de riqueza. Ativar essa capacidade todos nós temos. Todos nós, independente se nascemos pobres ou ricos, se tivemos uma família estruturada ou desestruturada, independente. Todos nós temos como ativar a capacidade geradora de riqueza. Então, quando eu falei sobre esse assunto, eu perguntei. A gente precisa de 3 coisas. Oi. A gente precisa de 3 coisas. Frequência. Frequência. Por que frequência? Tá numa frequência, todo mundo reclama, não adianta tu ter técnica. Não vai adiantar. Concorda? Sim. Frequência. Tipo, tu vibra mal, o que adianta tu aprender técnica, botar? Então precisa de frequência, método e ferramenta. O Wellington está falando que nós precisamos de 3 coisas. Frequência, método e ferramenta. Frequência alta, o método de como fazer, espelhando, né, olhando a pessoa. Método, como é que você falou, Wellington? Frequência, método e ferramenta. Ter as ferramentas certas. Por isso, ambiente e pessoas, né? Ambiente e pessoas. E outra, você vai passar por inúmeros fracassos e derrotas. Que sejam pequenas, mas que você passe por essas e muita vontade, assim, de estar colocando, verdade, muita força de vontade, muita força de vontade. E não pode ter preguiça, é verdade. Quando eu abri a MW lá com 21 anos, eu lembro que uma das coisas que o Wellington mais brigava comigo
é que eu trabalhava demais. Olha só, você trabalha demais. E na verdade não, é porque eu usava muito o horário noturno, eu sempre gostei muito de trabalhar à noite, e era um momento que eu tinha um foco direcionado naquilo que eu estava fazendo, então às vezes eu trabalhava 4 horas noturnas, né? Às vezes ficava das 22 até as 2 da madrugada fazendo um trabalho que no dia seguinte, se eu deixasse para fazer no dia seguinte, eu ia demorar 8 a 10 horas. Então eu estava ganhando tempo com aquilo. E eu fazia com muito foco, determinação, muita vontade, não tinha preguiça e tudo deu muito certo. A Gisele colocou aqui, eu quero mudar para sair do CLT e mudar para SP. Depois de 3 IPs, é impossível ficar no mesmo lugar. Sinto que estou desobedecendo. Então, Gisele, eu acho que não é a primeira vez que você coloca sobre isso aqui na minha live ou na live do Wellington, né? Já passou do tempo, você sabe? Já passou do tempo. O que eu posso falar pra você, vem com medo mesmo. Porque mesmo, muitas vezes, a gente vem até com menos desafio do que você. Porque você precisa sair do CLT. Eu mesmo sendo empresária, eu e meu marido, nós saímos de Florianópolis e viemos morar em São Paulo. E vou falar pra vocês, dá medo, dá medo. Deu medo de vir pra cidade diferente. Uma cidade que eu nunca desejei morar. Mas a frequência que tinha aqui tocava no meu coração, e também saber que tinham pessoas que carregavam aquilo que eu não carregava. E que eu ia aprender com essas pessoas com esse exemplo. E então... Eu quero elogio, meu. Você quer elogio? Depois eu te elogio. Tá larga essa blusa, emagreceu, hein? Então, se for pra vir, que seja hoje, né, Gisele? Se for pra mudar, que seja hoje, não deixa pra amanhã. Quando a gente entende o poder do agora, se for pra fazer qualquer coisa, faça hoje, não deixa pra amanhã. Eu prosperei muito na vida fazendo isso. Eu nunca deixava nada pra amanhã. Eu pegava, resolvia todos os meus problemas hoje, eu falava pra Deus, Deus, eu tô com a minha mente livre, pode mandar mais. Pode mandar mais. Pode mandar mais trabalho, mandar mais dinheiro, mandar mais pessoas. Eu tô aqui disponível. O problema é que a gente tá sempre ocupada com coisas que não vão levar a gente pra lugar nenhum. Tem que começar a desocupar nossa mente com coisas que não vão levar a gente pra lugar nenhum e a gente começar a estar focado naquilo que a gente quer. Se for pra mudar, que seja hoje, Gisele. Se for pra sair do CLT, que seja hoje. Não espere fazer 50 IPs pra sair do CLT. Se for para fazer qualquer coisa, se for para tomar uma atitude, tomar uma decisão, que seja hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Eu contei a história para vocês, a história daquela mãe, né, que perdeu o filho ali com 10 anos e ela falou que ela só trabalhou e não deu atenção pro filho, então ela tinha sentimento de culpa. Imagina se ela tivesse entendido o que ela entendeu, né, através da dor, se ela tivesse entendido antes, se ela tivesse passado por transformação antes. Mas se for pra fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, que seja hoje. Não deixa pra amanhã. Teu marido não entende. Eu sei como é, Gisele, quando a gente tá num processo onde a gente tá seguindo uma direção e às vezes o marido não acompanha. Mas com a sua transformação, ele precisa ver a sua transformação para ele poder ser guiado por você. Se ele não vê transformação, se for só através da murmuração, da reclamação, ele não vai seguir o mesmo caminho que você. E eu sempre falo, né? Às vezes a gente tá com trocas de papéis, o homem que tem que tomar a decisão e as mulheres estão tendo que tomar a decisão por eles. Isso cansa muito, mas começa a se transformar, olhar para dentro de você, para que você seja exemplo, para que ele sinta a vontade de ter o acesso que você teve. Muitas pessoas que vieram para cá com essa mesma situação que você está comentando, eu vi que os relatos que vieram no método IP foi dos homens falando: eu vi a minha mulher se transformar e eu queria saber o que estavam fazendo com ela para poder fazer comigo também, porque eu também quero acessar aquilo que ela estava acessando. Entende? Então você tem que ter essa transformação no seu dia a dia. E não desiste, tá? Eu vi pessoas aqui que esperaram mais de 10 anos pela transformação do marido. 10 anos. A gente quer tudo muito rápido, mas comece com a sua transformação. Então, ali falei pra vocês, né? Pra vocês fazerem uma pesquisa das pessoas que prosperaram, que geraram riquezas após os 40, 50, 60 anos, e você olhar quais foram os fracassos que elas tiveram, quantos fracassos e derrotas que elas passaram nesse processo para elas chegarem onde elas chegarem. Tem muitas pessoas, precisam ter muito aprendizado, né? Até busquei na internet ali umas pessoas mais comuns para que a gente consiga identificar ali, como eu falei para vocês, né? A Luísa Trajano, Ana Maria Braga, Zeca Pagodinho, Cláudia Raia, Ivete Sangalo, muitas pessoas que... Não, Zeca Pagodinho. O Wellington falou Zeca Pagodinho, não. Pagodinho deixa a vida me levar. Ele deixa a vida levar, né? Tem a música da vida. Então, assim, precisamos ter novas habilidades, novos talentos, instalar novas habilidades, novos talentos, não fazer sempre a mesma coisa. Então,
Quando você fica com dúvida, até você, Gisele, tá? Quando a gente tem alguma dúvida do que a gente vai fazer, quando nós temos dúvida do que a gente vai fazer, a gente não sai do lugar, a gente acaba ensaiando o fracasso várias vezes. Quando a gente tem dúvida, eu não sei se eu vou para São Paulo, eu não sei se eu saio do meu emprego, daí você fica ensaiando o fracasso várias vezes. A pior coisa que tem é a gente não tomar uma decisão. Ou você toma uma decisão de ficar onde você está, ou de sair. Essa é a decisão. Agora, quando eu estou fazendo 3 métodos IPs, como você falou, e eu ainda estou com dúvida do que fazer, eu sinto que eu estou desobedecendo, você sabe que você está desobedecendo. Então, assim, no dia de hoje, tome uma decisão, ou de ficar ou de sair. Se for para ficar, faça o seu melhor. Se transforme, mude, vai fazendo pequenas mudanças no seu dia a dia até que você consiga mudar para cá. Mas no dia de hoje, tome uma decisão. Não tem como a gente ter capacidade geradora de riqueza enquanto a gente estiver em dúvida do que a gente vai fazer. Então, vou finalizar a live aqui. Nós vamos ter um evento hoje, um treinamento hoje o dia todo. Quero agradecer a presença de todas vocês. Falamos aqui sobre essência, né? Sua imagem comunica quem você é, e falamos sobre capacidade geradora de riqueza, que é o que as pessoas colocaram ali na caixinha de perguntas. Se ficar alguma dúvida, pode me chamar no privado. A caixinha de perguntas ainda está aberta lá se quiserem colocar alguma coisa, algum comentário. E é isso aí, vamos olhar para dentro de nós, olhar para o nosso espelho, o espelho da nossa alma, para que a gente possa se transformar por dentro. A essência nunca muda, a essência sempre é a mesma. Quando a gente entende, né, o nosso papel, a essência sempre é a mesma. O que muda é a Morgana indo para a rua como uma empresária, eu mudo a minha vestimenta, eu estando dentro da minha casa, cuidando da minha casa, do meu lar, deixando ele mais bonito, eu mudo a minha vestimenta, eu cuidando dos meus filhos, ou cuidando dos meus gatos. Eu mudo a minha vestimenta várias vezes. Eu posso botar uma maquiagem aqui, só que a minha essência, ela nunca muda. É isso que vocês têm que entender. E a capacidade geradora de riqueza vem através do quê? Você reconhecer treinar novas habilidades, ter novas capacidades e você não esquecer que você precisa sair da decisão, tomar decisões difíceis. As pessoas que mais prosperaram foram aquelas que tomaram decisões difíceis, muitas decisões difíceis. Pessoas que tiveram inúmeros fracassos, mas elas não desistiram. Elas foram lá, persistiram, fizeram até encontrar o método certo. Então, quero desejar uma excelente sexta-feira, que seja o melhor dia da vida de vocês e bora pra cima. Um beijão!